Quem quer passar em concurso de tribunais deve entender que a prova discursiva é o fator-chave para uma boa classificação e para grandes chances de tomar posse. Com ela, você consegue otimizar sua classificação de forma extraordinária. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a onda de tribunais que lançaram editais com um estudo de caso. Eu me chamo Bruno Mendes Cordeiro, sou analista do MPU, ex-analista de TRT, e eu estou aqui para conversar com você sobre a importância da prova discursiva e te dar algumas dicas sobre provas de estudo de caso. Vem comigo. Bom, vou dividir aqui com vocês a minha apresentação sobre isso. Vamos lá. Bom, gente, a importância da prova discursiva. Como eu falei, nós temos em concurso de tribunais para cargo de técnico geralmente uma prova de redação e para o cargo de AJJ geralmente uma prova discursiva. Pode ser que o tribunal lance uma redação, pode ser que lance uma prova discursiva. E aí, nesse sentido, é importante você entender que seja qual for a modalidade de prova discursiva, seja redação ou um caso prático, estudo de caso, essa fase do concurso, ela te coloca ou te tira de uma lista de convocação. Por exemplo, eu me lembro que no concurso do TRT 8ª Região, onde eu fui analista da área judiciária, eu não tinha uma boa nota da prova objetiva, mas eu consegui acertar a totalidade de pontos da prova discursiva. Tive um decréscimo de alguns décimos envolvendo uma questão ortográfica, mas em relação ao gabarito da prova discursiva, eu acertei 40 pontos de possíveis 40 pontos. Isso fez com que eu subisse muito na classificação, ficasse entre os 50 primeiros do universo de 7.000 candidatos. Então isso, sem sombra de dúvidas, é um fator que influencia muito em quem é chamado, quando será chamado e quem não é chamado. Bom, então essa é a importância da prova discursiva. Agora é importante você entender que há uma grande diferença entre prova de redação e prova de estudo de caso. Na prova de redação, há um aspecto subjetivo. Não há um espelho de prova. Você tem que obedecer os critérios do edital, que geralmente estão bem definidos, coesão, coerência, delimitação do tema, e ali você, dentro de um contexto mais genérico, você vai dissertar sobre um tema proposto pela banca. Agora, no estudo de caso, há uma questão jurídica, muitas vezes colocada como um caso concreto. Isso significa dizer que a subjetividade ela fica muito menor. Pode-se dizer, inclusive, que há uma resposta objetiva. A sua prova, ela deve corresponder ao espelho da prova, o que torna, de uma certa forma, a prova de cunho objetivo. Se a sua resposta, ainda que seja a sua opinião, não corresponder aos tópicos previstos no espelho, você não vai pontuar e não vai conseguir tirar uma boa prova, uma boa nota na sua prova de estudo de caso. Então, na prova de estudo de caso, há um espelho com uma resposta definida pela banca e, de acordo com a semelhança, com a similitude, com a coincidência da sua prova com esse espelho, você vai pontuar mais ou menos. Então, há necessidade de você ter um raciocínio jurídico, há necessidade de você ter uma fundamentação jurídica consistente, de você compreender, e aí a gente vai entrar daqui a pouco nos 5 principais passos para você fazer uma boa prova de estudo de caso. E aqui, quando eu falo de estudo de caso, pode ser até que seja uma dissertação, mas se for uma dissertação sobre algum conhecimento específico da área jurídica, você vai aplicar o mesmo raciocínio. Então, a grande diferença de uma prova discursiva jurídica e de um estudo de caso para a redação é que haverá um espelho dizendo qual a resposta correta, e aí ele pode envolver naquele espelho, pode ser contemplado posicionamento jurisprudencial, vários dispositivos legais, conceito de institutos, ou seja, é necessário você ter bagagem jurídica conforme
os conhecimentos específicos do seu concurso. Atualmente, nós temos concurso do CNJ aberto, nós temos, e aí eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas eu estou em maio de 2024, nós temos abertos os seguintes editais: CNJ, TRF da terceira região e TRF da segunda região. Para o concurso de analista judiciário, da área judiciária, todos estão na modalidade estudo de caso. Todos. Inclusive para técnico do CNJ, salvo engano, também haverá uma questão prática de estudo de caso. Olha a importância dessa modalidade. Então, é necessário você entender essa diferença entre a redação e o estudo de caso. Embora ambas sejam provas discursivas, no sentido mais amplo, há uma grande diferença, porque na redação tem um aspecto subjetivo mais acentuado. Então, ali você pode colocar argumentos de reforços baseados na subjetividade, naquilo que você conhece sobre o assunto, e a banca não vai julgar se é certo ou errado, vai só analisar ali a sua aproximação de acordo com o tema proposto. No estudo de caso, ou você acerta ou erra. Então, se por exemplo, a banca pedir para você dissertar sobre o Instituto da Remoção de Servidores Públicos, você vai ter que consignar as possibilidades, as previsões da 8.112 sobre o Instituto da Remoção, de ofício, a pedido, etc. E pode ser que também peça um entendimento jurisprudencial sobre esse tema, e aí você precisa saber o que o STJ compreende sobre o tema, enfim. Se for para TRT, da mesma forma, é uma súmula do TST que fundamente ali um entendimento jurisprudencial sobre o tema que está sendo cobrado. Bom, primeiro passo, qual é a matéria em questão? Então, vai fazer TRF? Pode ser que caia uma questão prática de direito previdenciário, de direito tributário, por exemplo. Vai fazer CNJ? Olha que interessante. Nesse concurso do CNJ, para o cargo de analista, há a proposta de uma questão da elaboração de um parecer ou de um voto. Olha que nível as provas de analistas estão chegando. Então, nesse concurso organizado pelo SEBRASP, a prova discursiva, que consiste em duas questões práticas de estudo de caso, uma delas, o edital prevê claramente que pode ser uma minuta de voto ou de um parecer técnico. Olha só, se você não souber a estrutura de um voto, dificilmente você vai lograr êxito nessa fase do concurso. Então, nesse sentido, dependendo de qual concurso você está prestando, pode ser que seja um concurso da seara trabalhista, um TRT, por exemplo, pode ser que pergunte algo envolvendo licença maternidade, algo envolvendo o afastamento da empregada gestante. É necessário você entender as recentes decisões do STF sobre o tema para fundamentar a sua resposta, porque certamente isso vai estar no espelho de resposta, no seu gabarito. Segundo passo, só para complementar, compreendeu qual é a matéria? Eu estou diante de uma questão de direito do trabalho. Por mais óbvio que pareça, é muito importante, porque a partir daí você vai traçar um raciocínio jurídico envolvendo essa disciplina. Então, qual é a matéria daquela questão? É direito administrativo? É direito constitucional? Primeiro ponto, para que você possa, a partir daí, traçar suas conexões jurídicas para entender sobre o que você vai discorrer. Segundo lugar, identifique o tema. Qual é o tema que está sendo abordado? A matéria é direito do trabalho. O tema é interrupção do contrato de trabalho, por exemplo. Então, o meu tema é interrupção, então eu já sei que eu tenho disposição na CLT sobre isso, eu já sei que eu tenho súmula do TST sobre isso. Agora, qual o instituto que está sendo cobrado? Então, o meu tema, por exemplo, a minha matéria é direito civil. Pode ser que cobre direito civil? Pode ser, porque os editais estão bem claros no sentido de que a disciplina que pode ser abordada é qualquer disciplina dos conhecimentos específicos. Então, imagine que seja cobrado direito civil. E aí o instituto
está sendo abordado na questão é o Instituto da Prescrição. Então, a partir daí, você já delimitou sobre o que você vai dissertar dentro desse instituto. Em primeiro lugar, começando pelo conceito, base constitucional, se houver. Agora, não fuja desse instituto. Se o instituto é prescrição, não vai discorrer sobre decadência. Você pode até citar para diferenciar, por exemplo, mas delimite-se ao instituto que está sendo abordado na sua questão. O meu tema é prescrição. Vou falar sobre o instituto da prescrição, apontando os prazos, as hipóteses de interrupção, enfim. Então, verificou qual é a matéria? Verificou qual é o tema mais específico, o instituto? Então, eu preciso conceituar aquilo que está sendo abordado na questão. Terceiro passo. Sobre este instituto, existem questões constitucionais e infraconstitucionais? Provavelmente sim, porque quase tudo tem previsão constitucional. Havendo previsão constitucional, você vai apontar essa previsão constitucional. Vai dizer na forma do artigo 5º, inciso tal, e aí tem aquela questão, é necessário decorar os incisos. Olha, as bancas não costumam ser tão rigorosas quanto a especificação de incisos. É importante você apontar um artigo, mas se você não lembrar na hora, aponta pelo menos o diploma legal. Então, de acordo com a Constituição da República de 88, o princípio da segurança jurídica está contemplado ali no rolo dos direitos e garantias fundamentais, nesse sentido. A partir daí decorre o Instituto da Prescrição, e aí você vai passar para a fundamentação infraconstitucional. E aí você já tem aí mais 2 parágrafos para discorrer no seu estudo de caso, que seria a fundamentação constitucional e infraconstitucional. Então você já conceituou o instituto, já delimitou o tema, conceituou, começou ali o seu parágrafo inicial conceituando o instituto, depois já parte para a fundamentação em relação às questões constitucionais e infraconstitucionais. Quarto passo, que pode ser que você se assuste um pouco quanto a isso, mas eu não tenho dúvida de que isso é uma tendência que não vai mais voltar atrás, que é a predileção das bancas quanto às questões jurisprudenciais, sobretudo em relação aos precedentes vinculantes. Então, há algum tema de repercussão geral envolvendo aquele instituto, com certeza a banca quer que você cite esse tema. Então, há alguma súmula, ainda que você pense assim, mas a súmula não é vinculante, mas o que você precisa compreender é que nesse momento não é uma dissertação de mestrado para você doutrinar sobre o tema. Você tem que ser objetivo e apontar todos os dispositivos legais e também todas as questões jurisprudenciais que giram em torno daquele assunto, a fim de otimizar suas chances de acertar aquilo que vai estar no espelho. Então, coloca a súmula, ou então, ainda que você não lembre do número da súmula, você pode colocar a jurisprudência nesse sentido, a jurisprudência do STJ nesse sentido, e aí você fala o que diz ali aquela tese jurisprudencial para fundamentar a sua resposta. Com certeza a banca quer ouvir isso de você, no caso ela quer ler isso de você, e isso vai constar no seu espelho, certamente. Quinto passo, há posicionamento doutrinário. Nesse sentido, muito embora seja um pouco usual algumas questões discursivas que cobrem posicionamento doutrinário, no sentido de que quantas correntes doutrinárias existem, se você sentir que a prova diz respeito, que aquela questão diz respeito a um tema mais polêmico e que há mais de uma posição doutrinária, se você souber, cite as posições doutrinárias. Tem posição doutrinária a favor da aplicação desse instituto, por conta disso. Por outro lado, há também corrente minoritária que preconiza a impossibilidade de utilização desse instituto. Então, nesse sentido, você teria 5 passos básicos
para fazer uma boa prova de estudo de caso, sabendo que a prova discursiva é muito importante para que você tenha uma boa classificação, ainda que você não tire uma nota que beire a perfeição ali na prova objetiva. Se você tirar acima de 85% na prova discursiva, você tem grandes chances de melhorar muito a sua classificação. E atualmente você precisa começar a treinar, a desenvolver o seu raciocínio jurídico, ainda que seja cargo de analista, que você possa imaginar. As provas de analistas que eu me dei, que eu fiquei melhor classificado, ambas eram estudos de caso. Eram questões discursivas que não eram redação, eram questões discursivas jurídicas. E é necessário você ter um raciocínio jurídico, treinar com constância, fazer com que a prova discursiva seja mais uma disciplina do seu ciclo diário de estudos, e a partir daí você vai calejando o seu dedo, vai treinando a sua escrita e o seu raciocínio jurídico, a sua fundamentação, para, com certeza, tirar uma boa nota. Tá bom? Então, esses são 5 passos. Se inscreve no canal, dá o like aí. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar nos concursos para tribunais que têm cobrado na prova discursiva estudo de caso, a modalidade estudo de caso, e certamente isso vai fazer toda a diferença e vai triar ali os melhores candidatos que se prepararam melhor nessa modalidade de prova discursiva. Então, ainda que você tenha uma ótima redação, você precisa agora seguir as regras do jogo em relação ao estudo de caso. Tá bom? Se inscreve aí, vem comigo, segue a gente lá no Instagram também, @maisunaposse, que a gente está aqui com a proposta de fornecer dicas práticas para que as pessoas possam conquistar o seu sonho no concurso público sem desprezar a sua mente e a sua fé. Vem comigo e seja mais um na posse.